Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar na verdade, sobre herança. A gente já tocou nesse assunto num vídeo anterior, mas hoje de fato a gente vai entrar nesse assunto de herança. Vamos pegar a parte de sobrecarga de métodos e vamos pegar também a sobrescrita de métodos. Você vai entender nesse vídeo como é que funciona e o porquê de usar a herança, tá bom? Bora pro vídeo. Então a gente está aqui na nossa ideia, vamos criar duas classes. A classe animal. A classe animal, ela tem um método public void comer console.write line animal comendo. Beleza? E agora a gente vai ter outro public class cachorro. Public void latindo comendo e latindo. Animal comendo e cachorro write line cachorro latindo. Beleza? Certo. Quando a gente cria uma classe cachorro recebe new, a gente instanciou o objeto cachorro da classe cachorro. Cachorro aqui, ele só tem o latindo. Ele não tem o comendo. Ele não tem comendo aqui, tá? Como é que a gente faz para ter essa propriedade e esse método de uma outra classe? Como é que faz para herdar coisas de uma outra classe? Uma classe que a gente chama de classe base, né? A gente coloca 2 pontos e é o nome da classe, animal. Beleza, agora animal, ela é a classe base que a gente chama, classe base, e cachorro é a filha, né? A cachorro tem um pai, que é o animal, e aqui agora ele passa a enxergar esse método comendo. Então, herança é uma ótima pedida para você aproveitar a reutilização de código, aumentar a manutenção do teu código. Então, assim, você passa a ter classes mais bem definidas e mais coesas, digamos assim. O animal só vai possuir os métodos que pertencem àquele grupo de animais e cachorro só pode ter aqueles métodos que pertencem ao cachorro. Se eu criar um método aqui, voar, não é legal a gente ter na classe animal. Então a gente criaria uma classe pássaros, sei lá, e herdaria de animal aquela classe e usaria dessa forma. Então, fazendo assim, você ganha essa reutilização de código, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto e é o ponto mais essencial. O segundo ponto é a sobrescrita de métodos. Como você faz para ter uma sobrescrita de método? O que é? Sobrescrita é você usar novamente usar um método com o mesmo nome da classe mãe. Então aqui você colocaria virtual
E aqui você pode criar o mesmo método, public override, essa é a sobrescrita, comendo. Console writeline cachorro comendo. Public virtual void e aqui void. Beleza? Então, quando a gente vai escrever, vai criar o mesmo método, o mesmo nome de método numa classe, numa outra classe, na classe herdada, você coloca o virtual, a palavra chave virtual, e na classe que você vai usar, vai implementar, você escreve override. Override é sobrescrita, tá? Então aqui, o que vai acontecer? Vamos rodar. Olha aqui, cachorro comendo e cachorro latindo, cachorro latindo. Ou seja, você especializou aquele método que é o método comendo, e você fez alguma outra coisa diferente. Então, se você não tivesse esse método aqui, ele iria escrever animal comendo. Animal comendo. Beleza. Então, essa é a sobrescrita, a sobrescrita do método, tá bom? Tem um assunto que é bom falar nesse momento, que é quanto à sobrecarga de método. Sobrecarga de método ele não tem a ver necessariamente com herança. Você pode ter um método sobrecarregado mesmo não tendo uma herança, tá? Então, o que é uma sobrecarga de método? É ter o mesmo nome de função, é quando você tem a mesma função, sendo que a assinatura é diferente. Por exemplo, aqui, latindo, eu vou criar uma latindo, mas eu vou criar também uma latindo com um boolean. Está latindo. Então, o que aconteceu aqui? If está latindo, se tiver latindo, sim, cachorro latindo. Else console não está latindo. O que acontece aqui? Nós criamos dois métodos com o mesmo nome, porém implementações diferentes, parâmetros diferentes. Para essa condição, ela se chama sobrecarga de métodos. São nomes parecidos, sobrescrita e sobrecarga, mas o conceito é diferente. Sobrescrita é você usar o mesmo nome e o mesmo número de parâmetros, o mesmo parâmetro, a mesma assinatura, porém você faz coisas diferentes. Aqui você escreveu animal comendo e aqui cachorro comendo, e você viu que é a classe mais especializada que venceu. Aqui não. Aqui, se você, por exemplo, você tem um latindo, ele tá, se você fizer assim, ele vai vir para esse primeiro método. Mas se você usar cachorro latindo e botar um false, ele vai entender que essa chamada é para o segundo método. A própria framework já identifica e já envia para roda o código mais capaz, né, digamos assim, de executar aquele código.
digamos assim, entendeu? Então, essa é a sobrescrita e a sobrecarga. E mais uma coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte: se a gente tiver aqui uma outra classe, public class, vou criar a classe lobo, sei lá, e ela vai herdar de cachorro. Olha só que legal. Public void uivando. Lobo uivando. Beleza. Essa classe aqui é a minha classe lobo. Ela só herda cachorro. Beleza? Se eu criar um objeto aqui, instanciar lobo, beleza? E aí agora eu vou fazer o seguinte: eu quero lobo.uivando. Beleza, lobo uivando, uivando também é. Agora eu vou usar a latindo, por exemplo. Lobo latindo. Beleza? E mais uma coisa. Lobo tá herdando de cachorro. Só que cachorro tá herdando de animal. Então, será que o lobo tem esse acesso a esse método comendo? Lobo.comendo. Pronto, tem. Por quê? Porque ela herda uma classe e, por tabela, digamos assim, ela herda as suas heranças, tá? Então, fica um código extremamente reutilizável, entendeu? E fácil da manutenção, né, praticamente. Você constrói muito menos código, tá? Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é quanto à proteção de código, tá? Eu tenho aqui uma classe animal, vou criar uma propriedade, uma propriedade dela id animal, digamos assim. Aí eu vou dizer o seguinte: aqui dentro eu posso acessar esse id animal? Vamos ver aqui. Dis.id animal, ó, beleza, consigo. Então, no public, ele é acessado de todo lugar. Aqui, por exemplo, se eu quiser id animal, animal, ó, cachorro.id animal, eu consigo acessar esse cara, beleza? Se eu não quiser isso, se eu quiser que essa propriedade ou esse método, tanto faz, seja acessável somente dentro da classe, eu coloco private. Ou seja, no private ele só é acessável, ele só é enxergado dentro da própria classe. Dis.id animal recebe 10, sei lá, tanto faz. E automaticamente já ficou aqui, já deu erro porque ele não sabe o que é isso aqui, tá? E se eu quiser que seja acessável pelas outras classes, eu coloco protected. Com protected, ele é acessado somente pela classe particular dele, né? Pela própria classe e pelas suas derivadas. Aqui, ele não está sendo acessado porque você está num outro método, você está numa outra classe, que é a classe main, e não é acessável. Ó, ele é inacessável por causa da sua proteção. Tá? Então, se você quiser acessar,
que ele seja acessável, você coloca public, por exemplo, tá? Então no C# você tem public, private, que é só na classe, na própria classe, protected, e tem umas outras, protected internal, enfim, tem algumas outras, mas essas três são as mais principais, beleza? Futuramente a gente vai ver a parte de encapsulamento e outras propriedades, e você vai entender um pouco melhor sobre essa questão de proteção de código, tá? Bom, então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, herança é um assunto muito básico. Uma outra coisa que eu não comentei é o seguinte: C# não tem herança dupla. Então, se eu quiser chegar aqui, cachorro, lobo herda de cachorro e animal, por sua vez, ele não pode. Tem algumas linguagens de programação que deixam, tá? Mas C# não é uma delas. Beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, se inscreve, comenta, e eu vou ter o maior prazer de te explicar. Se inscreve no canal, por favor, dá o joinha, compartilha esse vídeo e agradeço aí. Até a próxima aula. Valeu!